Olá pessoal, estamos aqui com mais um material do nosso curso Arte, Educação e Tecnologia e hoje o nosso assunto é figurativo, realismo e estilizado. Então, o que vem a ser arte figurativa? A arte figurativa é a forma de expressão onde a realidade é representada, recriada ou imaginada numa obra. Nesse tipo de expressão, podemos reconhecer formas que existem no meio ambiente, no imaginário popular ou em nossa própria imaginação, como pessoas, animais, objetos, ambientes, seres míticos. Trata-se da representação de realidades, imaginárias ou não. Mas o que marca o figurativo são as formas reconhecíveis, as formas que podemos reconhecer. Dentro da arte figurativa, temos as figuras representadas de forma realistas ou estilizadas. As formas realistas se aparentam com a fotografia, mantêm a forma parecida com a real, tem a preocupação com as proporções corretas e com as cores reais. Já as figuras estilizadas não têm muito compromisso com proporções, simetria ou cores. O artista deixa a imaginação correr solta. A obra é uma representação, não a realidade. Não tem uma pessoa ou um objeto real ali. É uma representação. Então, sua forma e cores não precisam necessariamente corresponder à figura real. Como exemplo, aqui temos a Vaporu, de Tarsila do Amaral, e as Banistas, de Paul Cézanne. Formatos de tela. Nós temos dois tipos de formatos de tela: o formato de retrato e o formato de paisagem. O retrato é aquele formato de tela retangular, mais estreito e comprido. É como se a tela estivesse de pé. Um formato mais utilizado para representar bustos, como esse que nós estamos vendo, um mestiço de Portinari, ou uma pessoa de corpo inteiro, como o lavrador de café, também de Portinari. A paisagem é o formato de tela retangular mais largo e curto, como se a tela estivesse deitada, mais usada para a representação de ambientes, sendo eles naturais ou não. Como exemplo, nós temos a tela Futebol de Portinari, que pertence à série Brincadeiras da Infância. É claro que encontramos retratos no formato de paisagens e paisagens no formato de retratos. Esse uso é por conta do artista. Vamos observar os retratos a seguir. Temos o retrato realista, que é La Donna Velata, de Rafael Sanzio, e um retrato não realista, estilizado, que é A Negra, de Tarsila do Amaral. Observe as duas pinturas, seus contrastes e as particularidades de cada uma. Agora responda: qual dessas telas parece mais uma obra de arte? Se você pensou em La Donna Velata, você tem um pensamento artístico voltado para o clássico. Se você pensou em A Negra, você tem um pensamento artístico, mas voltado para o moderno. E se você pensou nas duas como uma obra de arte, você tem um pensamento eclético. Na verdade, as duas são obras de arte de artistas muito diferentes, que viveram em épocas diferentes e sofreram influências socioeconômicas, culturais e estéticas diferentes. La Donna Velata de Rafael Sanzio é de 1515, no período da Renascença.
E A Negra, de Tarsila, é de 1923, é da fase tropicalista. Não que a Tarsila não tivesse talento ou conhecimentos técnicos para realizar uma pintura realista, pois Tarsila estudou em duas academias de arte francesas muito importantes, a Academia Julian e a Academia de Lyotte. É que a ela agradava a figura estilizada, a deformação da forma. Como uma figura não realista, cada deformação encontrada no retrato da negra tem um significado, a começar pelo tema da figura, o retrato de uma negra, que remetia à infância de Tarsila na fazenda, onde conviveu com suas amas negras, de quem gostava muito. Essa pintura de Tarsila, mais do que uma homenagem a esses personagens de sua infância, era uma denúncia ao tratamento dado às mulheres negras e a uma cultura escravocrata, como a brasileira. A negra tem um seio em tamanho exagerado para mostrar sua serventia como ama de leite para os filhos dos brancos. A cabeça é menor do que o corpo para marcar o fato do trabalho braçal em detrimento do trabalho intelectual. A expressão de apatia ressalta a resignação com o sofrimento. Olhos e lábios exagerados marcam de forma caricata a distância entre uma negra e os padrões de beleza europeus. As pernas cruzadas simbolizam um protesto aos abusos sexuais sofridos por essas mulheres. Agora veremos uma outra pintura de Tarsila, chamada Cartão Postal. Trata-se de uma paisagem. Vamos observar essa pintura. Você reconhece algum elemento desse cenário? Isso mesmo, trata-se do Rio de Janeiro. Como você conseguiu descobrir que se tratava do Rio de Janeiro? Pelo pão de açúcar representado ao fundo? Muito bem. Essa é uma imagem do Rio de Janeiro do ano de 1928, o ano em que foi pintada essa tela. Se compararmos com a obra de Tarsila, dá para ver que as imagens criadas pela artista não são realistas, não se parecem com a fotografia. Parece uma ilustração de um livro infantil. Já sabemos que Tarsila possuía a técnica necessária para pintar de forma realista, mas a ela agradava as formas sinuosas, arredondadas e as cores vibrantes que ela poderia alcançar em sua paleta. Os contornos coloridos criam volume e profundidade. Em primeiro plano temos uma jaqueira, onde repousa um macaquinho sobre o corpo de sua mãe. Para Tarsila, mais que representação de um animal nativo, o macaco tinha relação com sua fase antropofágica. A antropofagia foi um movimento artístico brasileiro onde, na busca por uma cultura nacional, os artistas deglutiam a cultura e as técnicas europeias para transformá-las em algo genuinamente nacional. A pintura de Tarsila, apesar de ser feita em tinta a óleo, tem um quê de aquarela. Ela dissolvia bem a tinta para não deixar a pintura com marca de pincel. Sua pintura era considerada uma pintura lisa. Após vermos e discutirmos essa pintura, gostaria de lançar 2 desafios para vocês. 1. Fazer uma releitura de A Negra, de Tarsila do Amaral. Lembrando que releitura não é cópia. E 2. Fazer uma paisagem estilizada. As instruções para essa tarefa estão no ícone de atividades da plataforma EPROINFO. Boa tarefa e até a próxima, pessoal! Fui!